Seja muito bem-vindo a mais um episódio na faixa e um episódio muito especial para mim. Vocês podem estar vendo que eu tô até com meu cachorrinho aqui. Hoje é um episódio em família. Eu tô aqui com a minha irmã, Larissa, que ela é endocrinologista, assim, uma pessoa que, pô, eu não podia estar mais à vontade no episódio de hoje. É isso, né? Já faz um tempo que eu tô conversando com ela pra gente marcar. Vão haver mais convidados, vocês vão ver. A gente estava, quem está acompanhando a gente aqui, sabe que a gente teve umas questões técnicas, então a gente estava esperando sanar todas essas questões para a gente poder fazer essa batelada aí com os convidados. Vão aparecer bastante gente aí, só que não vai ser ainda cravado toda semana, mas enfim. Estou muito feliz em começar com você. Estou muito feliz em poder compartilhar um espaço que pouca gente sabe, né? Acho até legal falar isso. Mas esse estúdio aqui era o quartinho das nossas cachorrinhas há um bom tempo atrás, né? Não desse daqui que está com a gente, o Yoshi, mas outras 4 cadelinhas que a gente teve que já não estão mais entre a gente. Na época da pandemia, eu resolvi mudar esse lugar aqui. Eu como músico, queria ter um cantinho que eu pudesse fazer minha música, sem atrapalhar o pessoal de casa também. Às vezes eu tinha algumas inspirações na madrugada. O meu quarto sempre foi muito ligado, né? Os nossos quartos sempre foram muito próximos, então eu resolvi arrumar esse lugarzinho. Mas, diferentemente do passado, não é tão comum a gente se ver, né, Lazinha? A Lazinha agora ela me deu um dos presentes mais especiais para mim, que é a minha sobrinha, a Isabela, que inclusive está aqui, está dormindo agora. Cheguei bem devagarzinho aqui em casa. Eu sou todo espalhafatoso, quem vê os episódios sabe, eu já fui abrindo a porta, já falando alto. Na hora que eu reparei que a Isabelinha estava lá dormindo, eu já dei uma segurada, né? Agora com ela vem um pouquinho menos, mas pelo menos uma vez por mês, ou cada 2 meses, tento vir. Mas tá sempre junto, a nossa família é bem unida, graças a Deus, né? Então isso é uma coisa que ajuda a gente a estar sempre próximo, conversando. E provavelmente vocês vão ver ela mais vezes aqui. Vai ser sempre um prazer. E quando você sentir que tem algum ponto que você gostaria de trazer para comentar, o Na Faixa está sempre aberto para você vir, tá bom, Lazinha? Obrigada. A gente vai conversar aqui um pouco sobre questões de saúde, a especificidade dela, né, que é a questão da endocrinologia, mais voltada para a questão da obesidade, mas obviamente ela tem todo o escopo ali para a gente conversar de saúde de uma forma geral. É muito importante a gente, até para mim, eu acho importantíssima essa conversa. Estou entusiasmado por essa nossa conversa de hoje, porque, querendo ou não, cara, a gente acaba falando muito no senso comum. Eu não tenho nenhum preparo para falar sobre um tema tão delicado como esse, né? Já tenho a clareza de que, obviamente, a obesidade ela é um assunto sério, é um assunto que deve ser trazido com todo cuidado, até porque a gente está falando aqui de pessoas têm que ser levadas com todo cuidado e carinho, porque infelizmente, né, a questão da obesidade, a gente vê muito preconceito por aí. Uma coisa que me pegou essa semana, eu não sei se você acompanhou, Lazinha, é, é, e, e- desculpe a intimidade de conversar Lazinha assim com você, né, pô, mas a gente tá desde sempre junto aí, né? Falam que os irmãos são aqueles que mais vão passar tempo junto, né? Mais do que os pais e até mesmo mais do que os filhos, né? Mas enfim, o ponto que eu ia tocar tem um acontecimento que o cara ficou perdido na floresta durante 5 dias, não sei se você acompanhou isso. Não. Enfim, o cara foi passar o ano novo com uma menina que tinha conhecido há pouco, e eles foram numa montanha e uma trilha difícil para chegar lá. A menina acabou abandonando ele diversas vezes, e o cara não tinha experiência, acabou se perdendo. Depois de 5 dias na floresta, foram encontrar ele, né, numa fazenda ali. Mas, pô, você imagina, ainda bem que
tinha água da cachoeira, né? Você, como Uhum. médico, vai poder falar melhor do que eu, né? Mas você poder ter água é até melhor do que você ter comida, né? Porque você morre de sede antes, né? Então, isso Mas tem que ver. Talvez por ser longe não era uma cachoeira contaminada, né? é, é. Mas Era tem tudo mais. isso. Era uma coisa bem assim, pô, uma trilha difícil, de mais de 20 quilômetros, assim, é um negócio difícil. Uhum. E aí eu estou falando disso porque a menina, cara, que, enfim, a galera crucificou muito ela por ter largado ele lá, por ter tido umas opiniões meio assim, afastadas, meio frias, mas um ponto que mal tem a ver com essa história toda, mas só para orientar, é que o pessoal criticando ela atacou os obesos. Você acredita nisso? Nossa. Ela virou e falou em um momento no Stories que ela só aceitava crítica de pessoas que fossem magras. E Nossa. isso só para trazer o ponto de que, infelizmente, existe muito preconceito, existe uma coisa muito negativa por grande parte das pessoas. Uhum. E a gente não trata com a seriedade que a gente trata outros Sim. tipos de preconceito, né? Como a homofobia, o racismo, entre outras coisas. E, querendo ou não, é uma pessoa que está ali atrás, né? Então, Uhum. assim, quando você foi seguir por esse caminho da obesidade, Lazinha, como foi essa escolha, como foi dar de cara com essas questões todas, assim, o quanto disso, né, da questão do preconceito e tal, da quebra desses paradigmas, está dentro da tua forma de abordar isso. Uhum. Na verdade, aí só também para já te falar, hoje em dia a gente nem fala de pacientes obesos ou pessoas Certo. obesas. A gente fala em pessoas com obesidade. Para Uhum. lembrar que obesidade não é uma condição, é uma doença, né? Uma doença crônica, que ela é de difícil tratamento, mas que ela tem que ser tratada como uma doença. Sim. Então a gente não fala mais de pessoas obesas, pessoas com Uhum. obesidade. E aí, na verdade, não foi tanto eu que escolhi. Até na faculdade, na residência, a gente não tem tanto contato com as pessoas com obesidade, até porque pelo SUS, infelizmente, a gente não tem medicações, né, para tratar a obesidade. As medicações para obesidade, a gente tem várias opções, mas nenhuma tá pelo Que SUS, de coisa. graça. Todas elas são medicações compradas. Algumas são um pouco mais em conta, e agora estão vindo medicações mais caras que deixam até um pouco mais restrito o tratamento, né? Certo. Mas aí o que eu vi? Que no tratamento, no ambulatório, os pacientes que mais chegam são diabetes, tireoide e obesidade. Então, a Uhum. obesidade é uma coisa que, depois que eu me formei médico, endocrinologista, foi o meu dia a dia no consultório. Uhum. Principalmente Entendo. no particular, né? Eu vejo que muitos pacientes com obesidade acabam procurando muito o endocrinologista. E aí é o meu dia a dia. E aí eu acabei vendo, desde assim que eu me formei, eu trabalhei 1 ano no posto de saúde. E aí eu acho que foi aí que eu decidi fazer endócrino, que eu via muitos pacientes com obesidade falando que já tinham tentado perder peso de várias formas. E aí você vê como que tem o julgamento das pessoas, né? Como eles se sentem culpados, se sentem mal de estar nessa condição. Já passaram por vários médicos que só apontam o dedo de falta de vergonha na cara, porque você não se alimenta bem, você está só plantando o que você colheu. E aí a gente coloca tanto estigma que o paciente às vezes nem tem coragem de procurar um atendimento médico, né? E aí, muitas vezes, agora no consultório como endócrino, é eles que falam que querem perder peso. Mas quando eu era médica geral ou clínica, né, que eu fiz a residência de clínica também, às vezes eu que tinha que falar, e um dos seus diagnósticos é a questão do peso, você já fez algum tratamento em relação a isso, tal. E aí a pessoa se abria, e aí eu gostei, assim, sabe? Os primeiros pacientes que eu tratei com obesidade, que eu vi perdendo peso, foi uma coisa que me satisfez, assim. Eu vi como que eu consegui impactar na vida de pessoas que às vezes nem acreditavam mais que essa mudança podia acontecer. Que E coisa. ver de uma forma mais, com mais empatia, né? Sim, o que eu vejo muito dessa situação, cara, que me faz ficar impressionado, é como, de certa forma, então, o SUS
que deveria dar esse amparo, né? Uma vez que se trata de uma doença, uma vez que acomete muitas pessoas, é uma alta taxa de fatalidades que acontecem por conta das questões que envolvem a obesidade, né? Não te surpreende também? De repente, você vê isso como um desamparo da sociedade? Ou você acredita que talvez em outros países tenha um amparo melhor? Ou é uma coisa do Brasil ou é uma coisa do mundo todo, assim? Não, a obesidade só tem crescido, né? E eu acho que o tratamento da obesidade, ele não é uma coisa muito valorizada em lugar nenhum. E aí, o que a gente vê? A obesidade, ela, por exemplo, não está relacionada só com o ganho de peso ou só com questões emocionais, de não gostar do próprio corpo. Acontece também aumento da pressão, aumento do risco de diabetes, aumento do risco de vários tipos de câncer também. Então, é uma doença que ela está relacionada com várias outras complicações. E aí, no dia a dia, a gente acaba o quê? Tratando só as complicações. Então, o paciente vai lá, tem diabetes, tem pressão alta, tem colesterol, tá com dor nas costas, dor nos joelhos. E aí, você vai dando medicação para tudo isso, sendo que se às vezes você tratasse a obesidade, você conseguiria tirar essas medicações todas, né? E melhorar muito mais a qualidade de vida do que só ficar entupindo de remédio o paciente. Sim. Então, às vezes, a causa do problema, a obesidade é a causa de muitos problemas. Então, a gente atacar na causa, na prevenção, na orientação, eu acho que é muito mais eficaz. Mas, infelizmente, eu não encontrei muito isso no SUS. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito do SUS, eu trabalho no SUS até hoje, né? Mas eu sinto que a obesidade tem que ser vista de uma forma melhor. Mas a gente não vê isso só no SUS, né? A gente vê isso como um todo, assim. Tanto que você vê, para deixar medicações para obesidade, parece que é muito mais rigoroso do que para outras medicações. Então, até os órgãos regulatórios das medicações, eles ficam mais em cima dos medicamentos para obesidade, como se, sei lá, fosse uma coisa supérflua, né? Então, eu acho que é uma coisa que agora está mudando, graças a Deus, né? A gente vê medicações que são melhores, aí até essa questão das canetas emagrecedoras deu mais visibilidade para o tratamento da obesidade, né? Mas é uma coisa que a gente ainda está engatinhando. Eu acho que agora são os primeiros passos, assim, para a gente ter uma mudança. E se Deus quiser, quem sabe nos próximos anos a gente já vai ter um tratamento mais adequado da obesidade pelo SUS também, né? Porque, querendo ou não, né, o tratamento da obesidade, ele move muito dinheiro, né? Sempre moveu. Sim. Eu lembro quando eu era mais novo, né, bem mais novo, que tinha alguns comprimidos e que definitivamente não tinham resultado das coisas que estão aparecendo hoje, né? Por um lado, né, a gente tem uma medicação que ela é de um preço elevado, mas ao mesmo tempo com muito mais eficácia do que a gente já viu. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão. É um milagre mesmo essas canetas? Como que você observa isso? Tem que ter uma cautela? Como que você vê? Assim, por muito tempo, a gente, endócrino, médico, ficou com muita pouca opção de medicação para tratar a obesidade. Então, até na minha residência de clínica, assim, na residência de endócrino já começou a vir as primeiras canetas, né? Mas ainda não tinha muito acesso. Mas no começo a gente tinha só sibutramina, que é uma medicação que a gente não pode usar para todos os pacientes, tem muito tabu em cima delas, porque elas têm bastante efeito colateral. Inclusive, assim, ela é uma medicação que parou de ser comercializada na Europa e nos Estados Unidos, porque foi feito um estudo, só que assim, é um estudo entre pacientes que tinham risco cardiovascular aumentado, às vezes pessoas que já tinham tido infarto, pessoas mais idosas, acima de 65 anos, então já era um público que a gente não usava esse tipo de medicação, né? E aí, nesse estudo, eles viram que aumentou o risco de infartos não fatais, AVC. Então, na Europa e nos Estados Unidos, parou de comercializar.
aqui no Brasil também ficou um tempo sem comercializar, depois a Anvisa deu um passo para trás e voltou a ter a sibutramina, só que com um controle mais rigoroso. Então, hoje, para a gente prescrever, tem que ter uma receita azul controlada, né, que é a B2, e um termo de consentimento. Mas é uma medicação que, se a gente usar para um público que tem jovens sem comorbidades, é bem tranquila de ser usada, né? Mas ela pode acelerar o coração, aumentar um pouquinho a pressão. Então, eram poucas pessoas que a gente conseguia usar. É um preço acessível, mas era uma medicação para poucos pacientes, né? Tinha, às vezes, uma fluoxetina, uma sertralina, um topiramato, mas a gente não tinha nada que gerasse uma perda de peso muito importante. Era 5, 10% de perda de peso. E aí veio a liraglutida, né, que já teve uma resposta um pouquinho melhor, que é o Saxenda, Victoza. E aí veio depois a semaglutida, que é o Wegovy, o Ozempic, né, que já também é mais conhecida. E agora a gente tem o Mounjaro, né. Tá em estudo várias outras medicações, mas por enquanto ainda que não estão sendo comercializadas. E aí o que a gente viu? São medicações seguras, né, que elas não causa piora de risco cardiovascular, não aumenta a pressão, pelo contrário, elas até ajudam a proteger o coração. São medicações que a gente também usa para diabetes, elas ajudam em gordura do fígado e elas ajudam muito no controle da perda de peso. Em números que chega até mais de 20% assim, de perda de peso, na média. Olha né? só, então o Mounjaro, ele é a medicação mais eficiente que a gente tem. Do que a gente tem agora, é a medicação que tem uma porcentagem de perda de peso maior. Certo. Mas tá vindo novas medicações aí. E o acesso a esse tipo de medicação, como que é? Você falou que tem uma regulação forte e tal. Acredito que seja via prescrição, mas com que facilidade é possível conseguir? Qualquer farmácia tem hoje. Até pouco tempo, não precisava nem de receita para comprar as canetas, né? Então, o Ozempic e tal, não precisava de receita. Mas o que a gente viu? Muitas pessoas usando sem supervisão médica. E aí, cada caneta tem uma forma de ser usada. Então, tem algumas que tem aplicação diária, tem algumas que tem aplicação semanal, tem algumas que tem que ir aumentando a dose aos poucos, tem canetas que você usa uma caneta por vez, então tem algumas particularidades de cada caneta. E aí a gente viu que tinha alguns pacientes que estavam aplicando dose errada, tiveram complicações, precisou ir no pronto-socorro, porque quando a gente aumenta muito a dose, pode dar mesmo muita náusea, vômito. Então, o que é o que eu acho que foi um ganho importante de precisar de receita, porque o mais importante é a gente ter um acompanhamento médico, né? E aí, igual você falou, o Wegovy realmente é uma medicação que ela tem uma capacidade muito grande de perda de peso, mas não é todo mundo que o Wegovy vai ser, o Mounjaro vai ser a melhor medicação. Então, a gente tem que ver cada caso. Tem pessoas que, às vezes, com as canetas não vai ter uma boa resposta. E, às vezes, a gente tem que pegar uma medicação via oral, às vezes até alguma coisa mais em conta. Então, cada caso é um caso. É importante a gente avaliar o padrão alimentar para ver qual medicação que vai ser mais efetiva, né? Perfeito. Então, assim, Mounjaro ele não é a escolha 100% dos casos. Você tem que avaliar ali e muitas vezes você consegue ter um resultado muito bom com outras formas de se conduzir esse processo, né? Para escolher uma medicação, eu acho que o mais importante é a gente pensar qual que é a porcentagem de perda de peso, né, que o paciente precisa perder, qual que é o padrão alimentar dele, para a gente conseguir cercar mais, e também, assim, as comorbidades e quanto que ele pode gastar. Também não adianta a pessoa não ter uma condição de comprar uma medicação muito cara, querer usar uma medicação cara que ela não vai conseguir manter por muito tempo, né? É importante a gente pensar que a obesidade é uma doença crônica. Então, vai precisar de um tratamento a longo prazo. Talvez não vai precisar usar o Mounjaro para sempre, mas tem que ter um acompanhamento médico e vai precisar de alguma medicação para manutenção depois. Existe uma forma de ver, assim, o quanto tempo você acredita que aquele paciente vai precisar do uso do Mounjaro, assim, ou é só uma coisa que só a reação do corpo que vai demonstrar com o tempo, assim? Assim, a medicação é consulta após consulta que a gente consegue ver. E aí, o que é a medicação? Ela vai ajudar, é como se fosse uma mão, né?
é uma mão que vai ajudar a puxar você o peso para baixo. Então, por exemplo, a pessoa está usando uma medicação, ela está ajudando a puxar o peso para baixo. Para a gente pensar em tirar aquilo, tem que ter uma outra mão tão forte quanto a medicação. Então, é importante que, por exemplo, a pessoa esteja fazendo uma dieta, uma atividade física, e aí esteja com uma rotina mais organizada para a gente começar a pensar em tirar alguma medicação. E aí a gente tem que ficar de olho, né? Então, mesmo quando a gente já consegue perder o peso, eu costumo falar para os pacientes, perder peso é difícil, mas mais difícil do que perder é manter o peso perdido, né? Então, é importante a gente ter um acompanhamento, mesmo que seja um pouco mais distante, no máximo a cada 3, 6 meses, nesse começo de fase de manutenção. E aí eu costumo deixar um peso, uns 2, 3 quilos, que é um peso de segurança. Então, o paciente tem que se pesar, é uma coisa importante isso. Então, vai se pesando. E se ele vê que, ganhei mais de 3 quilos, é um sinal de alerta. Que às vezes vai precisar ou dar uma ajustada na rotina, às vezes pensar em alguma outra medicação para essa fase da manutenção, né? Mas a gente não pode deixar solto, porque é aquilo que acontece, é o efeito rebote que todo mundo fala, né? Então, muitas pessoas tomam uma medicação por um tempo, ou mesmo fazem uma atividade física por um tempo, uma dieta mais rigorosa, conseguem perder peso e depois reganham todo o peso de novo, né? Então, é importante a gente ter esse cuidado. E isso vai em várias frentes, né? Você precisa também conversar sobre o aspecto emocional e dieta. São vários pontos, mas assim, eu acho que é importante a gente falar, né? Que nem tudo na vida, assim, pode se alcançar de formas fáceis. Muito pelo contrário. A maior parte das coisas que são realmente relevantes, é importante você dar os passos, né? Vagarosos e tal. E eu acho muito interessante na sua abordagem, né? Que eu vejo, a questão das ideias de motivação que você carrega nesse tratamento, né? Porque é importante. E isso é uma coisa que vai um pouco diferente do que geralmente a gente vê nas abordagens médicas, né? A gente vê geralmente o médico ele vai te dar uma medicação ali, ele vai te dar uns conselhos ali superficiais, mas eu acho admirável como dentro da tua abordagem o escopo emocional é uma coisa muito importante, assim. Se você pudesse dizer em questão de porcentagem, assim, o quanto do tratamento é uma questão da observação emocional da pessoa. Não é emocional, mas eu acho que, porque assim, a consulta médica clássica, né, que a gente está acostumado, é o médico sendo um professor, que vai te orientar tudo que você vai fazer. E a gente quase não fala nada, né, é o médico que fala na consulta inteira. Eu acho que é muito importante a gente conhecer a realidade de cada paciente, isso não só no tratamento da obesidade, mas na diabetes também. E eu acho que é muito importante a pessoa saber o porquê que ela tem que fazer o tratamento, porquê que ela precisa tomar medicação, que é principalmente assim, pacientes com pressão alta, diabetes. Eu sinto que se a gente não explica o motivo que ele tem que tomar medicação, ele não vai engajar tanto, né? Às vezes ele vai tomar medicação por um tempo, vai parar. Então eu acho importante a gente orientar de qual é a função da medicação, que efeitos colaterais que pode ter para o paciente já esperar e para a gente saber a realidade de cada um. Então, eu sempre costumo perguntar por que a pessoa quer perder peso, né? Que o motivo que vai fazer a pessoa perder peso é o motivo dela, não é o meu motivo. Então, eu posso pensar que a pessoa tem que perder peso para diminuir risco de problema cardíaco, diminuir risco de diabetes, diminuir risco de pressão alta, outras doenças, mas às vezes a pessoa, ela quer perder peso para poder brincar com o netinho, para poder vestir os sapatos sem ter tanta dificuldade. Então, cada um tem o seu motivo. Então, é importante eu saber qual que é o motivo da pessoa, né? E é importante, uma coisa que eu acho bem legal também, a gente perguntar para a pessoa logo na primeira consulta, quanto que ela acha importante perder peso, que aí eu vejo se a pessoa quer mesmo, é uma coisa que é importante para ela, por que ela acha importante,
e quanto que ela confia que vai conseguir perder peso. Que aí muitas pessoas às vezes estão tão desacreditadas assim, né? E aí eu tento resgatar as coisas positivas. Então, às vezes a pessoa vai falar, eu confio 50% que eu consigo perder peso. Então, eu quero saber, por que você acredita 50%? Você já teve algum momento na sua vida que você conseguiu perder peso? O que deu certo daquela vez? O que deu errado? Né? Pra gente ser um pouco mais assertivo nesse novo tratamento. Então, eu acho muito importante eu conhecer o paciente que eu estou tratando para tentar direcionar melhor o tratamento e para acolher mais ele, né? Então, não adianta eu dar o melhor tratamento, sendo que eu não estou vendo a realidade daquele paciente. Então, é importante ver cada um e essa questão da motivação é importante porque se a pessoa não acredita nela, não se acha merecedor, muitas vezes ela vai abandonar o tratamento logo no começo. Então, é importante a gente entender o que está acontecendo, já tratou outras vezes, mas não conseguiu, o que está travando essa perda de peso, ou o que está travando de eu conseguir controlar essa diabetes. Então, é importante a gente conhecer e abrindo assim a porta para o paciente poder falar mais abertamente, né? Acho que é uma coisa mais de parceria essa relação médico-paciente. A gente vai conversar junto e vamos chegar no melhor situação dessa parceria. É uma construção, né? Enquanto você falava, eu lembrei muito de alguns relatos de pessoas próximas e tal que falam que, pô, não querem ir pra academia pelo olhar das pessoas, como julgam, né, cara? Isso é uma coisa muito difícil, né? É muito fácil para a pessoa que, enfim, não está nessa situação olhar de fora e julgar de forma leviana, né? De forma sem embasamento. Mas, assim, eu acabo tendo um contato muito próximo contigo, porque eu também ajudo ela com marketing, todas essas coisas, e me surpreendo todo dia com as coisas que eu acabo estudando e aprendendo e entendendo. E uma das coisas que eu não sabia, que eu acho que a maior parte das pessoas não sabe, é que o tecido adiposo ele é ativo de maneira a liberar hormônios e tudo mais. As pessoas quando veem, né, a pessoa obesa, né, elas acham que não, é só uma questão de querer fazer... A pessoa com obesidade. Então, né, a pessoa com obesidade, né, é verdade. A pessoa pensa, pô, é só ela querer, é só ela buscar e tal, mas não, cara, ela tá recebendo alguns hormônios, existe uma realidade ali, uma dificuldade no dia a dia, né, nas coisas mais básicas e tal, que acaba se tornando uma situação que eu tenho certeza que a maior parte das pessoas que julga não seria capaz de sair dessa situação. E eu vejo nos relatos que você fala, enfim, que geralmente as pessoas com obesidade, quando estão dispostas, de uma coragem, de uma intensidade assim do pensamento que me impressiona muito. E o que você diria para as pessoas que vêm com esse preconceito todo, que vêm apenas com uma questão de iniciativa? O que você diria para instruir essas pessoas? Que muita gente que vai ver a gente não sofre dessa questão, mas provavelmente está até aqui assistindo, tem interesse em entender esses pontos, sabe? O que você diria para essa pessoa? O estigma da obesidade acontece porque é uma doença visível, né? Então, você consegue olhar para a pessoa e ver que é uma pessoa que tem obesidade. Várias doenças, elas são invisíveis. Então, não dá pra gente olhar para uma pessoa e saber que ela tem pressão alta, que ela tem diabetes. Então, isso é uma das coisas que faz a obesidade ser uma doença. É uma coisa que é visível. Você olha para a pessoa, você vê. Mas a obesidade é uma doença que é multifatorial. Então, está relacionada a fatores genéticos. 50% do nosso peso, ele é regulado pela nossa genética. Mas tem também a questão dos hábitos alimentares. Então, às vezes, a pessoa está... desde criança foi criado numa família que tem hábitos alimentares ruins. Isso é uma coisa que a gente tem visto muito com o crescimento
desses alimentos ultraprocessados, né, industrializados, que estão cada vez mais ganhando espaço na nossa vida. Graças a Deus tem pessoas que estão tentando lutar contra, mas é difícil, né? Então, difícil. cada vez mais a gente tem essa questão do industrializado em casa. Mais difícil a gente consumir alimentos frescos, né? Mas até por questão de às vezes, falta de conhecimento, muitas pessoas, elas acabam comendo errado a vida inteira e é difícil a gente orientar. Uhum. E mudar hábito é uma das coisas mais difíceis que tem. Então, a vida inteira a pessoa não gostou de praticar atividade física, achou que não era uma coisa para ela, se alimentou errado, e aí a gente tem que organizar isso e junto com o paciente ver qual que é a saída melhor, né? E é isso que você falou, é muito verdade. Tem pessoas que têm vergonha de ir numa academia. E isso, não sei se você também tá indo na academia agora, mas eu tava indo numa academia... Não tô, infelizmente. Eu também parei, porque tô me organizando ainda, né? Na época eu sou endócrina, ainda tô me organizando depois que a Isabelinha nasceu pra voltar à rotina. Você tem um bom motivo, o meu é só sem vergonhice mesmo. Não, é todo mundo, né? Às vezes a gente fica num momento da vida que a gente tá numa correria, mas eu acho que é importante a gente saber, não, a atividade física é uma coisa importante pra mim, uma alimentação adequada é uma coisa importante, mas agora eu não tô conseguindo, mas assim que eu conseguir me organizar, eu volto, né? Que é uma coisa a longo prazo, assim, pra gente construir uma saúde melhor a longo prazo. E aí, eu tava indo numa academia que só tinha marombado. E às vezes até eu ficava me sentindo meio inibida, assim, as pessoas tudo marombadas, assim, na academia, você fala, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Um clima meio hostil, né? E aí eu pensei, imagina as pessoas com obesidade indo numa academia dessa. Você fala, gente, não é o lugar pra mim, né? E aí muitas vezes eu falo pro paciente que me fala isso, mas eu não vou fazer atividade física porque eu não tenho coragem de ir na academia. Para ele começar de uma outra forma, às vezes fazendo uma caminhada, andando de bicicleta, ou às vezes indo num horário que é mais tranquilo, que não vai ter tantas pessoas assim, mas é uma coisa, e muita gente vai realmente julgar, né? Mas é importante a gente ressignificar, porque se a gente for pensar em tudo que as pessoas vão pensar, às vezes a pessoa nem está pensando naquilo que a gente está pensando e a gente já está se preocupando com aquilo. Então, a gente tem que ressignificar. A pessoa pode pensar que, nossa, olha o que ela está fazendo aqui, mas a gente tem que estar bem com a nossa consciência. Então, falar, eu tô indo, tô fazendo meu trabalho aqui, se a pessoa está pensando alguma coisa, é problema dela. É difícil isso, né? Mas é importante a gente pensar isso e também... Para as pessoas que não têm obesidade, que é uma coisa importante a gente pensar? Pode ser que a sua genética não é uma genética favorável para ter a obesidade. E muitas pessoas, e até a mídia acaba favorecendo isso, né? Total. Que é só fazer atividade física, ter uma alimentação saudável que consegue perder peso. Mas parece que 10% só das pessoas conseguem perder peso e manter o peso perdido só com atividade física e alimentação, né? Então, muitas vezes a gente vai precisar de medicação. Se a gente for pensar na diabetes, como a gente pensa na obesidade, até pode ser que só com alimentação e atividade física, alguns pacientes com diabetes consigam ter um controle bom da glicemia, mas não são todos, são a minoria, né? Então, a maioria a gente vai precisar de medicação. Então, a gente não tem que ver a medicação como uma falha pessoal, como uma trapaça. Muitas pessoas, elas se sentem mal, né, quando precisa de tomar medicação para obesidade. Isso é uma boa. Vamos conversar sobre isso, Larissa. O que você diria para as pessoas que acham que tomar um remédio é cortar um caminho, é ser, de repente, fraco, né? De repente, assim, não ter a coragem suficiente para fazer. Tem pessoa que pensa isso. Sim, e o que você diz com relação a isso? Eu falo que, na verdade, é uma doença como qualquer outra, né? A obesidade. E aí pode ser que a gente consiga... Tem vários pacientes que eles falam, não, eu não quero tomar remédio. Olha só. E aí eu falo, vamos tentar então. Vamos ter 2 meses para ver como que vai ser a dieta, a atividade física, e aí você volta. E aí quando a pessoa vê que não tem uma resposta muito boa, eu falo, vamos tentar então iniciar alguma medicação, porque é aquela questão, muitos pacientes têm esse preconceito, não querem começar um remédio.
E às vezes eles começam o remédio, não contam para a família, porque algumas pessoas da família e conhecidos vão sabotar, né? Vão falar, você perdeu peso, mas é porque tá tomando remédio. Assim é fácil, né? Como se fosse um caminho fácil, que na verdade não é. Então, o remédio, eu falo, quando um paciente está com medo de usar uma medicação, eu falo como se fosse, que é uma doença, né? Então, a obesidade, ela é uma doença e ela tem que ser tratada dessa forma, né? Como uma questão séria. E aí a gente até pode tentar, quem sabe a pessoa consegue ter uma resposta boa com atividade física e alimentação, mas se não conseguir, tem medicações que podem ajudar. E qual o problema de usar as duas coisas Sim. De forma conjunta, né? É porque é impressionante, Larissa. Se você tivesse aqui na minha pele, você ia ver como é doido. Quando você se expõe, independente de onde você está, eu tenho certeza que tem gente que odeia o fato de eu estar fazendo isso. E muitas dessas pessoas vão estar assistindo até agora no episódio. Porque o ser humano, ele é julgador. O ser humano, ele tem essa característica. E assim, querendo ou não, por isso que a coragem é uma coisa tão importante. A gente precisa dar de frente com essas coisas. As pessoas vão pensar de tudo. Vão pensar as coisas mais asquerosas com relação a você e a todo mundo. Tem gente que o passatempo dessa pessoa é criar espantalhos na cabeça dela para poder, enfim, de repente até tirar coisas que estão dentro dela, né? Os próprios sofrimentos ali, ela acaba refletindo de forma a julgar o outro, a questionar, e xingar e humilhar, né? Mas a realidade é essa, assim. Eu não vou parar e eu espero que, independente do caminho que você esteja seguindo, você não pare também, cara. Se isso te faz bem, entendeu? E um outro ponto que eu acho muito interessante que a gente tocou é a questão do não dizer a pessoa obesa, mas sim a pessoa com obesidade. Eu acho isso muito interessante. Você falou dessa questão do julgamento, mas quando a gente se expõe, a gente tem o julgamento, sim, né? E aí, a gente que é mais, não sei se você é assim também, mais perfeccionista, a gente tem esse medo. Mas eu também não gosto muito de rede social, tal, e a gente pensa, eu vou me expor, vou ter o julgamento. Mas, se a gente for ficar pensando nisso, a gente vai limitar muito os nossos desejos, os nossos sonhos. Então, até a gente tinha conversado, eu tinha falado para você daquele livro, né, da coragem de ser imperfeito. Então, às vezes, quando a gente quer um objetivo, a gente tem que encarar que a gente é imperfeito, tudo bem, e também não ver o julgamento das pessoas como algo pessoal. As pessoas vão julgar, e na verdade o julgamento das pessoas fala mais delas do que da gente, sem dúvida, né? Sem dúvida. Então a gente tem que filtrar um pouquinho. E aí uma coisa que eu queria te falar, que eu estava pensando quando a gente estava conversando, o tratamento da obesidade, eu acho que ele sofre, se a gente for fazer um paralelo, tanto preconceito quanto o tratamento de doenças mentais, como depressão, que aí muitas pessoas acham que depressão é falta de Deus, é falta de você se organizar, é mimimi, né? Então, eu acho que é um paralelo bem assim, né? Tratamento da obesidade e doenças psiquiátricas. É claro que são totalmente diferentes, mas as duas são doenças que a gente precisa ver dessa forma e tem que tratar de uma forma adequada também, né? Não é louco, né? Que a sociedade, ela quer que a gente coma um monte de porcaria, que a gente consuma um monte de coisa, que mexe com a nossa cabeça e ao mesmo tempo não quer que a gente procure ajuda, não quer que a gente se fortaleça, quer que a gente seja de aço, enquanto tudo nos enfraquece, né? É impressionante isso, mas, enfim, no meio disso tudo, é importante, porque alguns de vocês podem estar pensando, pô, por que não falar pessoa obesa e tal? Eu acho que eu consegui entender a razão e é uma razão muito legal. Aí você me fala se eu estou certo ou não. Que quando você fala que a pessoa é obesa, você está caracterizando aquela pessoa. Quando você fala que a pessoa é uma pessoa com obesidade, é uma característica daquela pessoa, mas não é o que define aquela pessoa. Né? Eu acho que isso é um ponto chave, né? Nessa escolha das palavras, né? É por aí ou eu estou viajando? É um pouco disso, né? E essa questão da identidade da pessoa. Você sabe que tem muitas pessoas que têm
uma dificuldade de perder peso, porque tem a identidade de gordo também. Ah, sim, muito. Então, muitas pessoas falam, não, eu me identifico como gordo. A pessoa mais conhecida disso é o Jô Soares, né? Que ele tinha aquela identidade de gordo. E, às vezes, por isso, a pessoa não consegue perder peso, não consegue se enxergar de outra forma. Sim. Então, é importante a gente ver como uma doença. É claro que, assim, não é todo mundo tem que ficar magro, palito, IMC ideal. O peso ideal, quem vai falar é a pessoa. Então, o peso ideal é um peso que a pessoa está se sentindo bem, tá com os exames ok, a saúde controlada. Não é importante, todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que ter o mesmo peso, o mesmo IMC. Isso é muito de cada um para cada um. Isso é uma coisa que me irrita também. Mas eu tenho... a pessoa fala, qual que é o peso que eu tenho que pesar? Aí eu falo, isso é uma questão que a gente vai vendo... e às vezes a pessoa que quer perder peso, ela tem uma meta muito mais rigorosa do que a minha, né? Então, às vezes ela quer chegar num peso que é muito abaixo do que eu tô pensando para ela. Quando a gente tem metas muito grandes, isso ao invés de ajudar, atrapalha, né? Então, porque acaba frustrando, assim, a pessoa tem uma meta de chegar num peso tão baixo, vai, não consegue, então... É legal a gente pensar em metas menores, isso para a vida toda, né? Então, tem gente que fala, tem que treinar todo dia, tem que se alimentar. A gente vê aquelas blogueiras acordando 5 horas da manhã, fazendo academia, a gente até fica desanimado de ver. Eu acho que metas mais flexíveis é muito mais fácil da gente deixar a longo prazo. Então, vou tentar fazer atividade física pelo menos 2, 3 vezes na semana. É melhor do que eu falar, não, vou fazer todo dia. Não tem que ser 8 ou 80, né? Às vezes os 70% vai dar muito certo com a gente. Porque o pessoal olha as blogueiras, mas não para pensar que elas são herdeiras, que elas têm uma condição muito boa, que tá tudo tranquilo, que tem 3 personal trainer, que tem alguém para fazer comida para elas, né? É muito difícil você ter que equilibrar os pratos e ao mesmo tempo tá cuidando da sua saúde de uma maneira correta, né? E um ponto que eu achei muito interessante que você falou é a questão da pessoa que se identifica como gorda, né? Como pessoa com obesidade. Como, por exemplo, o Hassum, né? E aí teve toda aquela polêmica, né? A partir do momento que ele emagreceu, as pessoas começaram a julgar ele. Falou que ele perdeu a graça, né? E tudo. É doido. Como que você vê isso, assim? Eu já até cheguei a assistir uns filminhos dele contigo e tudo. Você acha que é só um julgamento aleatório das pessoas? As pessoas achavam engraçado o fato dele estar com obesidade, não o que ele falava? O que você vê disso? Essa questão de julgar o físico acontece sempre, né? É uma coisa que é mais para mulheres, né? Mas para homens também. A pessoa vai falar mal se você tá muito gorda, se você tá muito magra. Sempre vão falar mal. Sim. Mas... acho que tinha aquela questão que ele fazia um humor também relacionando voltado com o isso, peso né? dele, né? Sim, verdade. Então, eu acho que isso pode estar relacionado, mas é uma questão que ele vai ter que se reinventar, né? Então, ele... É claro que a obesidade devia estar causando alguns problemas na vida dele, e se ele vê que, não, eu não tô feliz assim... Não quero ficar mais assim, a gente tem que mudar. Não é porque a gente foi a vida inteira gordo que a gente tem que morrer gordo, né? Se a gente vê que alguma coisa não tá bem na nossa vida, a gente tem que recalcular e se reorganizar. Sim. E às vezes ressignificar tudo isso. E eu imagino o quão complicado deve ser, né? Você ser uma pessoa pública, né? E aí você tem uma figura e você fala, não, eu vou mudar, né? Tem um rapaz também que é americano, que ele tinha obesidade e tal, e ele emagreceu muito, que fazia papéis de comédia também, que está sofrendo com isso. A gente vê isso à torta e à direita, né? As pessoas parecem que quando você se torna uma pessoa pública, eles detêm do que você é fisicamente, tudo, né? Eles não querem perder aquela imagem, né? É uma coisa muito doida, porque as pessoas não são empáticas o suficiente para entender que tem uma questão de saúde ali por trás, que a pessoa está querendo viver o melhor da vida. E me tocou esse ponto que você falou, cara, a pessoa só quer poder
passar um pouco mais tranquilamente com o neto, com a neta, poder amarrar o sapato, né? Fazer coisas que para muita gente são super simples, né? Eu tenho bastante amigos com obesidade, alguns com obesidade bem acentuada. Como que a gente fala dos níveis assim de obesidade? Uma obesidade aguda ou não tem uma nomenclatura que divide os pontos né? A gente assim? vê pelo IMC, né? O IMC Tá. não é a melhor forma da gente definir obesidade, mas é o que a gente usa, é uma relação entre o peso e a altura. E aí tem uma obesidade grau 1, que é um IMC entre 25 e 30, né? Grau 2 de 30 a 35, grau 3 é acima de 35 e aí a obesidade mórbida, né? Certo. Então a gente vai de acordo com o IMC. O mórbido vem da onde? Você sabe a origem É uma dessa coisa palavra? meio preconceituosa, né? Mórbida de morte mesmo? Que assim, a obesidade... Que é uma obesidade que está sim. pendendo à morte? A obesidade, por si só, ela já é uma coisa que reduz a expectativa de vida. Certo. Principalmente pacientes que têm uma obesidade mais importante, a gente vê que está relacionado com uma expectativa de vida menor. Então, eu acho que vem disso, mas é um nome também bem pejorativo, né? Poderia ser uma obesidade aguda e tal, né? Eu acho que... não sei, né? O quanto Eu que... falo mais em graus, assim, que eu acho que é... Melhor ou só obesidade. Você já pegou casos de obesidade mórbida, assim, e quando isso acontece, você tem que tomar uma ação mais rápida ali, é muito mais delicado, né? Cuidar de um caso como esse, né? Como que você encara o caso da obesidade mórbida, assim, quando entra um paciente que você vê que as métricas ali estão todas desreguladas de forma muito urgente, assim. Os pacientes, acho que mais obesos que eu vi, tinham quase 300 quilos, assim. Olha só. Mas aí, o ideal é não chegar nesse ponto, né? Porque quando chega nesse ponto, 270, 300 quilos, o próprio sistema de saúde não está preparado para receber esses pacientes. Então, a gente não tem maca adequada, não tem cadeira adequada, não consegue, às vezes, não consegue uma tomografia, que a tomografia não sustenta. Então, a gente vê que o sistema de saúde não está preparado para grandes obesos. Certo. Mas, por exemplo, não precisa nesse extremo, né? Então, pacientes com obesidade grau 3. Para a gente decidir um tratamento, a gente tem que ver qual que é a porcentagem de peso que a pessoa precisa perder. Quando é uma porcentagem de peso muito grande, pode ser que vai precisar de cirurgia bariátrica, né? E tudo bem. Às vezes a gente vai precisar de um tratamento clínico. O tratamento clínico sempre, porque é importante a gente mudar alguns hábitos, ver quais são os pensamentos sabotadores. Quando tem pacientes mais obesos, tem muita relação, tem a genética. A relação com a comida é uma questão também bem importante, tem questões emocionais associadas. Então, o ideal para pacientes mais obesos é ter um tratamento multiprofissional. Então, com o médico, com o psicólogo, com o nutricionista, um fisioterapeuta, um educador físico. O ideal seria isso. Certo. E pode ser que vai precisar de uma cirurgia bariátrica, ou às vezes pode ser que só com alimentação, medicação, atividade física a gente consiga. Então, cada caso é um caso, a gente tem que avaliar, mas é uma coisa mais complicada e que a gente vê que vai causar mais limitação na vida da pessoa. Então, pode ser que no começo a pessoa que é mais obesa não vai conseguir fazer uma atividade física, né? Certo. Porque vai sobrecarregar muito. Então, é mais a dieta, a atividade física, a dieta e a medicação. E aí, conforme ela for perdendo peso, a gente vai começando uma atividade física mais leve. E aí, eu vejo que às vezes não precisa ser uma perda de peso tão importante. Perdendo 10%, 20% já consegue uma boa melhora das limitações, né? Então, consegue andar com mais facilidade. Às vezes, nas pequenas coisas. Uma vez eu atendi um paciente que ele tinha, acho que era uns 230 quilos. E aí, ele me falou que, achei tão legal, que ele me falou que pela primeira vez ele tinha perdido acho que uns 15 quilos. E aí ele falou que pela primeira vez em muito tempo ele conseguiu amarrar o próprio sapato. Que coisa, né? E aí são essas pequenas coisas que são as que fazem mais diferença, né? Olha só. E a gente tem que olhar com muito mais cuidado, porque um paciente mais obeso é um paciente que
sofreu mais, né? Ai, Então imagina. é uma questão muito delicada. A gente tem que acolher bastante para ele poder se abrir e Uhum. para ele conseguir seguir no tratamento. Eu me compadeço muito disso, né? Eu acho que Uhum. você que está de prova para a gente confirmar isso, que eu sofri muito isso quando era moleque, né? Eu era uma criança gordinha e tudo mais, Uhum. e sofri muito bullying com relação a isso. E, cara, é assustador como o olhar das pessoas pode ser cruel com relação a isso tudo, né? Uhum. Mas eu acho que a principal coisa é, é que, assim, as pessoas vão falar o que for, mas você tem que se blindar, seguir em frente assim, ter autoestima, né? O Uhum. quanto dessas pessoas que chegam até você, você percebe que tem a autoestima abalada, assim. É muito comum, isso é na maioria dos casos, ou não, Uhum. isso é uma impressão que eu tô tendo aqui, a maior parte deles está tranquilo com relação a isso. Na grande maioria. É muito difícil eu receber uma pessoa com obesidade que não está insatisfeita com o peso, né? A Uhum. grande maioria. Às vezes alguns homens falam, não, eu só quero perder peso porque eu preciso fazer a cirurgia, mas a grande maioria está insatisfeito, de Sim. alguma forma, nessa questão da autoestima. E aí uma coisa que eu costumo falar, muita gente acha que vai ter autoestima quando atingir o peso ideal, né? Mas aí eu costumo trabalhar que autoestima não é o meu objetivo, né? Eu vou emagrecer, automaticamente minha autoestima vai melhorar. A autoestima, como a palavra diz, é o quanto eu me estimo, o quanto eu me cuido. Uhum. Isso começa agora. Então, só o fato de procurar um atendimento médico já é um ponto positivo, que eu tô me cuidando. Então, às vezes, as pequenas coisas. Eu tô tentando ter uma alimentação melhor porque eu sei que é uma coisa importante pro meu corpo. Eu tô evitando companhias que eu não gosto e às vezes até também evitando de seguir pessoas em rede social que me fazem sentir mal, me sentir para baixo. Então, só da gente fazer alguns pontos para se priorizar já é autoestima. Então, Ótimo. eu vou tomar água. Eu tinha um grande problema, assim, de não tomar água. Uhum. Às vezes ia na correria, vai ver, eu fui 2 vezes fazer xixi no dia só. Então, aí eu comecei a ter, principalmente quando eu fiquei grávida, Uhum. comecei a priorizar. Não, eu vou tentar tomar mais água, me deu vontade de fazer xixi, eu vou parar, vou fazer xixi, não vou ficar me matando, me segurando. Então, só nessas pequenas coisas já é uma coisa que, é o quanto eu me cuido, Olha né? só, são as pequenas coisas, né? Sim. Eu sou um cara da arte, né? Esse é o meu caminho. E eu lembro quando eu vi os quadros complexos assim, eu olhava para eles assim, você vinha, sei lá, um Picasso, um Monet, um Van Gogh da vida, e a maior parte das pessoas olha o todo, né? Uhum. Mas sabe de uma coisa engraçada? Eu sempre olhei as pinceladas. Eu Uhum. olhava para as artes, eu falava, e eu repito isso até hoje para as pessoas. Tudo que é complexo é feito de várias coisas simples. Uhum. Um quadro muito complexo, uma Mona Lisa que seja, ela foi feita de simples pinceladas. Uhum. Óbvio que a destreza da pincelada do artista, né, que fez isso por anos, mostra alguma coisa. Uhum. Mas se você, mesmo se sentindo incapaz de percorrer um caminho, se você optar por fazer os pequenos passos, em algum momento você cria uma obra, né? Uhum. Eu acho muito foda essas coisas que são muito baseadas no preparo mental das pessoas, assim. Uhum. Hoje a gente sofre muito com isso, né, nas redes sociais e tal, as pessoas que se dizem a mente blindada e que querem vender isso para as pessoas e tudo mais, mas a gente vê que na vida real as coisas são muito mais pé no chão, é muito mais difícil do que as pessoas gostariam que fosse você chegar nos passos, mas é possível, né? E Uhum. assim, eu agradeço muito você vir aqui conversar comigo com relação a isso. Tenho certeza que vocês aí gostaram muito também. Não é só bobeira que eu falo aqui nesse programa. Eu quero poder trazer coisas interessantes para vocês. Foi esse o motivo principal assim que me fez querer chamar a Larissa aqui, que muito
humildemente veio aqui conversar comigo. Se vocês têm perguntas que vocês gostariam de trazer para ela, escrevam aí nos comentários. Da próxima vez que ela aparecer aqui, eu faço essas perguntas para ela, tá bom? Senão, se a gente acabar se distanciando, assim, por N motivos e demorar um pouco, eu pergunto para ela no WhatsApp e respondo para vocês nos próximos episódios. Então, assim, se você gostou desse tipo de episódio, no qual eu trago convidados e tudo mais, curta bastante aí, compartilha, mostra para aquele teu parente que precisa ouvir as palavras que estão aqui, que precisam ouvir essas coisas todas também com cuidado e com a atenção que a gente trouxe aqui. Porque, cara, no fim das contas, irmão, não leva como se a vida fosse você contra o mundo. Você pode ter pessoas do seu lado, você pode ter bons profissionais te ajudando, e isso, sem dúvida, vai trazer um resultado impressionante na sua vida. Então, assim, obrigado, viu, Lazinha, de coração por estar aqui. Uma coisa que eu queria falar, não sei se foi você que me falou, Ah. Que uma vez acho que a gente estava falando do que você acha mais bonito na pessoa. E aí você falou que uma coisa que você gostava era as imperfeições, que às vezes um dentinho torto, uma coisa mais assim, são as imperfeições que deixam a gente único, né? Então é importante a gente aceitar nossas imperfeições, e aquilo que a gente não tá feliz, a gente tem que mudar. Então, às vezes, tudo bem, eu tô num peso que não tá tão ruim, mas eu preciso melhorar, que eu não tô me sentindo bem. Não precisa ser por obrigação. Você que tem que ser você e ver o que tá pegando, né? Então, a gente tem que ver como que tá a nossa vida, o que dá para melhorar tem que melhorar, se cuidar mais, de um passinho de cada vez, e se precisar de ajuda, procurar um profissional sempre para ajudar. Maravilha, é isso, pessoal. Finalizamos aqui o nosso episódio, o primeiro episódio com convidados. Terão muitos mais. Eu sou muito agraciado aqui por ter pessoas maravilhosas por perto, pessoas que têm a acrescentar, pessoas que vão dar contrapontos importantes na minha vida. Eu tô aprendendo muito aqui, sempre aprendi com você. Ela é minha irmã mais velha, né? Então, assim, não tem como não dizer que eu não aprendi muito com ela. Aprendi provavelmente muitas palavras, muitas formas de ver as coisas. Provavelmente, em algumas situações, eu ajo como você agiria. Isso é uma coisa muito engraçada, assim. Então, assim, obrigado por estar aqui. Obrigada, de verdade, viu? Por me chamar para vir também. É uma honra. As portas estão sempre abertas, até porque essa é a casa dos seus pais também. Né? Quem não sabe aqui, o estúdio é na casa dos meus pais. Eu falei de ser dos cachorrinhos, e intuitivamente acredito que vocês devam ter entendido que é na casa dos nossos pais, mas é aqui, enfim, é um lugar de muito carinho. Só chamarei pessoas com as quais eu tenho bons momentos e boas situações, assim, porque isso daqui, por mais que eu não tenha uma questão espiritual, assim, muito aguçada, eu vejo esse lugar como um dos poucos lugares sagrados que eu tenho. Isso é até uma coisa legal para te falar. Eu escolhi esse lugar assim, não levar o podcast para o meu apartamento e tudo, porque eu sinto uma energia muito boa daqui, sabe? Eu não quero que esse cantinho que a gente aprendeu muita coisa, teve vários momentos muito especiais, ele fique largado, um lugar para guardar coisas, que seja, sabe? Eu quero que ele seja um lugar que eu trago energias todas as vezes, assim. Espero que você tenha sentido isso, de estar aqui, sabe? E é isso. Obrigado, pessoal, por estar acompanhando mais esse episódio. E é isso. Tamo junto. Obrigada, Renanzinho.